dia, amigos agricultores, agrônomos, aqueles que não ouvem do programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova de Borrasópolis. Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Reginaldo Pavese. Bem, assuntos da semana. Temos aí os plantios aí sendo tocados das lavouras, algum feijão já um pouco adiantado, o milho aí ainda, algumas pessoas plantando, alguns produtores ainda safra de verão plantando, em função do próprio atraso das regiões mais altas do plantio do trigo que está colhendo agora. E a perspectiva do trigo que está colhendo um pouco melhor do que colheu antes, mas nada significativo e nada que se aproxime do ano passado, das produções que tínhamos no período anterior. Quer dizer, muito aquém daquilo que a gente tinha colhido no ano passado. Varia muito entre 26, 35 sacos, 50 sacos, dificilmente passando desse tipo de produção, com exceção de alguns casos aí, algumas lavouras que tiveram um pouco mais de sorte. Mas vale lembrar aí que o seguro que atuou, ele esteve atuando, tivemos aí a Comissão de Seguros e Resseguros Nacional e Internacional, avaliando que realmente as perdas ocorreram e estiveram aí a campo vendo e fazendo as análises, determinando que realmente o estrago foi muito maior do que se pensava. E agora a nossa ridícula Conab, que nós temos um órgão corrupto, um órgão político que não era para ser estratégico na condição de abastecimento de grãos e armazenamento de grãos, está aí revisando para baixo o estoque da produção de trigo nacional. É tudo política, né? Vamos dizer que é bonito, para o governo achar que é bonito, para inglês ver que é bonito, mas na realidade não é essa. Infelizmente contamos com autarquias que só querem levantar a moral do governo, sendo que não mostra a realidade. E está aí agora a Conab revendo, aliás, os volumes para baixo da colheita de trigo, em função de que as perdas foram muito maiores do que foram anunciadas, tanto pela SEAB, ou pela Conab, ou pelo DERAL aí no estado. Então, isso torna desacreditada essas entidades que realmente não estão a campo e avaliando. Você sabe como é que o DERAL faz o levantamento? Vai nas cooperativas e pergunta para os agrônomos, o que perdeu, o que não perdeu. Mas ir a campo e lá ver realmente, ela não vai, sabe? É o que precisaria, sabe? Em termos de estado, ficamos aí devendo muito e bastante com relação a esse diferencial de produção e produtividade da lavoura de trigo. Então, a grande condicionante seria aí essa perda, que hoje fez que se elevasse aí o preço mais R$2, voltamos aos patamares anteriores, que estávamos aí na cooperativa entre R$50 e R$50, tinha caído para R$48,50, e agora voltou aos patamares aí de R$50,50, em função dessas notícias que, na verdade, agora está batendo, que é a realidade das perdas que ocorreram em função do clima adverso para a produção do clima de inverno na nossa região e no nosso estado. Temos aí a região dos Campos Gerais ainda para colher, mas sem muitas surpresas também com as perdas que houveram. Também na região aí de Guarapuava também, considerando e sendo calculado e contabilizado as perdas. E é uma perspectiva muito boa pela própria falta de trigo, por exemplo, na Argentina, com as perdas que tiveram, também o problema de inflação, não vai poder fornecer tudo aquilo que o Brasil precisava. As perdas internas do Brasil, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, essas últimas perdas. Chegou 2 navios, nós falamos semana passada, dos Estados Unidos, para poder fornecer esse trigo, já se foi, né? Agora o Moinho está pressionando, o Moinho como sem vergonha, está pressionando o governo para poder trazer trigo da Rússia, para poder dar uma baixada nas cotações, mas sabemos que o trigo da Rússia também está de péssima qualidade, também está havendo perda da Rússia e da Ucrânia, e que não deve ter condições de abastecer o nosso mercado aqui em condições satisfatórias. Então é para inglês ver, espere quem puder guardar e segurar, espere até dezembro, que vai ver que esse patamar de preço ainda é barato perto do que vai ficar. Culpa da política econômica dos amigos do Guido Mantega, que são os donos do moinho, onde de 5 moinhos, 3 são amigos confidentes que viajam junto e que fazem essa política de que não deixa o Brasil ser autossuficiente de trigo para eles poderem dominar o mercado, e o ministro da Economia é amigo deles e está do lado deles. Infelizmente é isso aí. Então temos o quê? Ter paciência e esperar, porque a realidade vai bater na inflação, igual está batendo agora nas costas do Guido Mantega e da Dilma Rousseff, sabe? Na produção de alimentos, na demarcação de áreas aí para índios e também para assentamentos,
onde faz a diminuição da produção e produtividade, formando guetos comunistas, sabe, onde a terra é do Estado, e a pessoa só entra ali com o seu uso ou trabalha em cima, em função da política comunista que está sendo implantada no país. Isso é um detalhe que, se Deus quiser, volta aí, para o ano que vem, podemos mudar essa situação. Com relação aí ao plantio de soja, alguns já plantaram, tem alguns nascendo, nós chamamos a atenção para a helicoverpa, que é uma lagarta que tem se destacado e aparecido agora na região produtora, onde tem aí o problema que ela tem atacado várias culturas, desde algodão, milho, os próprios soja novinho tem atacado lá no Mato Grosso, atacado também a buva, impressionante, agora que saíram as fotos dela comendo a buva, também trigo maduro tem comido, a braquiária em pastagens, e temos um problema de manejo com ela. Então o produtor fica atento, precisa olhar e verificar se ela está aparecendo ou não. Você precisa fazer um monitoramento. Existem alguns produtos que pegam sim, mas em fase inicial. Portanto, é importante, isso aí seria importante, um parcelamento das aplicações de produtos fisiológicos para a cultura, principalmente aí, quem sabe, um de milhinho, um prêmio ou um belt, em caráter assim parcelado, conforme as aplicações, para pegar num tamanho menor, seria uma condição de supressão razoável. Um tamanho maior, não temos produto no Brasil para controle da mesma, teria que importar-se lá da Austrália, mas o governo ainda não liberou, a agência sanitária de defesa sanitária não liberou o produto ainda, ele se encontra bloqueado para ser utilizado aqui no país. Infelizmente, estamos aí mais uma vez na mão do governo, é uma questão de segurança, questão de saúde também, porque é fornecimento de alimentos, e daí nós vimos presos à mão de pessoas de interesse político e que querem a produção cada vez menor, causando aí indiretamente com essas políticas ideologistas, aí o aumento do valor dos produtos, da cesta básica, e aí a volta da inflação. Ela não parou, não. Porque o governo fala em torno de 3% até 6%, quando que por fora os órgãos assim particulares já estão vendo uma inflação de 8% a 9% já. Então é um problema que o governo faz cálculo em cima dos preços que ele controla, que é Petrobras, água, luz e energia, sabe? Enquanto que as empresas mais sérias levam em conta os preços gerais. Então a inflação sempre é baixa, porque o governo utiliza dos produtos que ele está manipulando. Um exemplo disso é a própria Petrobras, que importa gasolina mais cara e vende mais barata aqui para a população, em função de ano eleitoral e de se manter no poder. Qualquer Petrobras está quitada, sabemos disso, e está com uma dificuldade de investimentos muito grande, e perdemos a autossuficiência da produção de petróleo, e isso é um exemplo do que vai acontecer em vários setores, tanto o industrial quanto o comercial, e também, possivelmente, o setor agrícola futuramente. Portanto, vamos aproveitar essa boa fase, vamos capitalizar, vamos se preparar para talvez momentos difíceis. Como a agricultura, a demanda por alimentos está muito forte, muito grande, e devemos demorar que nos atinja essa condição. Mas o seguinte fator de que a oferta comece a se estabilizar em relação à demanda, poderemos aí enfrentar talvez alguma dificuldade. Eu vejo isso mais daqui 2 anos por aí. Não antes disso. Pode acontecer, não é que aconteça. Mas agora já estamos vendo o Brasil passar por isso com outros setores, como o setor de energia, petróleo, né? Também de comércio e indústria, que estão sofrendo com essa política errônea de se manter no poder e acabar com a economia. Bom, mas a perspectiva de preços, vimos aí também a soja aí voltando ao patamar de $3 por bushel. Já falamos isso, que a tendência, a média de preço é essa, entre 13 e 13,50, é o que deve se manter. Estamos vendo aí o dólar abaixar em função da política econômica dos Estados Unidos, está de caráter inseguro com relação ao seu orçamento, mas depois que se votar o orçamento, a condição é de que esse dólar deva ficar num patamar aí um pouco mais alto, em função de que, dando o orçamento eleito, a economia dos Estados Unidos torna-se ficar mais atrativa do que o risco Brasil, que já está muito grande em função dos investidores internacionais. Nós seguimos uma parte na condição que está agora, as exportações, o produto brasileiro tem ficado um pouco mais barato e favorece as exportações do mesmo.
Então é importante também ressaltar o seguinte, estivemos passando aí um clima frio para a condição de plantio de soja. Isso que ocasiona aí uma paralisação do desenvolvimento, uma diminuição do desenvolvimento inicial da germinação da semente, ocasionando aí um gasto de energia para sair do solo. É importante verificar nessa saída do soja do solo qual a condição nutricional da planta, né? E também a condição de desenvolvimento, que talvez você tenha que aplicar algum outro produto que possa fazer com que ele se desenvolva um pouco mais rápido. Mas para isso, consulte seu engenheiro agrônomo, acompanhe sempre a lavoura e veja qual a condição de desenvolvimento. É lógico que para agora tem algumas cultivares que são recomendadas, essas bem precoces que você pode plantar. Agora, no caso de algumas variedades aí de um ciclo um pouco menor, é lógico que temos a fase ideal em termos de Paraná, girando aí do torno do dia 22, 25 de agosto até o dia 12 de novembro, é a época sensacional para o desenvolvimento da soja, visando aí a sua produção. Mas alguns anteciparam, visando safrinha ou não, ou também escalonamento de área. Procure então colocar nessa época as cultivares que são recomendadas para o mesmo. E também, quanto mais tardia, já falamos em programas anteriores, tender também para materiais precoces ou super precoces para o último plantio, deixando aí os materiais aí de ciclo precoce e médio para essa época preferencial aí de plantio que eu falei até o momento. Bem, temos também agora a notícia aqui falando sobre o governo decidiu realmente agora tomar uma posição, decidiu, mas não fez, sobre a limitação do poder da FUNAI de demarcar áreas, pois está abusivo, porque ela não faz, ela mesma julga, ela mesma decide. Se você tem que recorrer contra ela mesma e não contra o Poder Judiciário. Parece que o governo agora acena com uma limitação, esse absurdo que está tendo, que vamos ter que acabar entregando bastante terra para índio, porque índio não quer terra, ele quer ser gente igual a gente, ter os mesmos direitos que nós temos, direito à educação, saúde, alimentação, e principalmente, né, ter dignidade. Ele também quer ser brasileiro. E o governo não quer que ele seja brasileiro, quer se criar ele como um coitadinho, alguém que precisa ser cuidado e zelado por ser um incapaz. E isso não é verdade. E aí, em vez de ajeitar a causa, acaba complicando com outra condição por exemplo, da terra, mas não dá as condições. É só visitar uma reserva indígena que nós temos perto, dar uma olhada lá na miséria que esse povo vive. Então não é de terra que ele precisa de assistência desse governo, que dá assistência para ninguém, nem para nenhum brasileiro. Vamos ver o que tivemos aí o problema da saúde e da educação que estamos vivenciando até o momento, e de infraestrutura e transporte. Falando em infraestrutura, temos aí várias notícias sobre as ferrovias, os projetos que vão saindo, que infelizmente antes de 2015 aí não temos uma solução mais definida para isso, se começasse hoje. Mas se começasse tudo que precisamos fazer hoje mesmo, de 10 anos ainda estaríamos defasados para ficar pronto. Tudo isso que não foi feito nesses últimos 10 anos passados, em função da corrupção desse governo que está aí. Sabemos que um investimento num trator lá fora, com alta tecnologia, com muito mais tecnologia que tem esses agora aqui no Brasil, que já melhorou muito. Custa metade do preço que custa hoje aqui. Sabe? O que acontece? Isso vai tudo para o governo, a maioria vai para o governo com o imposto, e que é mal usado, mal gasto, e que não retorna à população, mas está indo para corrupção. Infelizmente, essa é a situação que nós vivemos no momento, e temos que aguardar em função de uma mudança. Acreditamos no país, acreditamos no Brasil e acreditamos numa mudança. E isso deve acontecer principalmente a partir da próxima eleição. Então, produtor, veja bem a situação, veja se você tem mudança e vamos procurar aqueles que têm intenção com o futuro da nação. E eu queria dedicar esse programa para finalizar aqui, principalmente, dia 12, as crianças, desejo, principalmente as crianças da agricultura, mas aquelas da cidade que vivem do alimento produzido da agricultura familiar, da agricultura de médio e também de produtores, sabe, que fazem desse dia um grande dia, em função de que está tudo interligado, em função do futuro do Brasil, o futuro das nossas crianças. Então, desejo para todas as crianças um feliz Dia das Crianças, no dia 12. Também Nossa Senhora Aparecida, que a gente cultua a nossa mãe, um grande dia. E também parabenizando os engenheiros agrônomos, que dia 12 é o dia do engenheiro agrônomo, aquela peça fundamental e importante que foi para o crescimento e desenvolvimento do agronegócio no país nos últimos anos, na área de pesquisa, na área de desenvolvimento e difusão das tecnologias a nível de campo.
Eu queria parabenizar e dedicar o programa a Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças, e ao Dia do Engenheiro Agrônomo, também uma peça fundamental para a produção, incremento e orgulho do nosso Brasil. Muito obrigado, voltaremos semana que vem com mais assuntos do programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrasópolis, com Reginaldo Pavese. Obrigado a todos que nos ouvem, perguntam e sempre questionam sobre o programa, sobre as dúvidas. Estamos aqui sempre dizendo e respondendo e colocando sempre à disposição. Uma boa semana ou fim de semana.